Você já parou para pensar em como a moda comunica sem precisar de palavras, como ela transmite emoções, sentimentos, sensações? No filme Ainda Estou Aqui, a moda faz parte da história, tanto para demonstrar a personalidade dos personagens, como para mostrar como que eles vão mudando, como que eles vão evoluindo a partir dos acontecimentos do filme. Hoje a gente vai mergulhar no universo de Ainda Estou Aqui e falar sobre o figurino desse filme incrível. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina, sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso. E já curte aí, comenta, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que vai surgir nesse canal. Eu sei que eu fiquei um tempinho assim sem postar, digamos que foi umas férias, mas eu voltei já falando sobre esse filme incrível que tá fazendo tanto sucesso e que rendeu aí o Globo de Ouro de melhor atriz pra Fernanda Torres, maravilhosa. Mas enfim, vamos lá falar sobre esse filme. Como eu já falei, a figurinista responsável por esse filme foi a Cláudia Kopke, mas ela teve toda uma equipe por trás, e eu vou deixar aí o nome das pessoas, porque eu não lembro agora de cabeça. E são algumas pessoas, mas tá aí o nome pra vocês ficarem sabendo, né? Porque a Cláudia é o grande nome por trás do figurino, mas é óbvio que tem toda a equipe dela e todas as pessoas que participaram. E além desse trabalho, Ainda Estou Aqui, ela também fez Tropa de Elite, que é um filme muito conhecido, né? Acho que todo brasileiro conhece esse filme. Fez também Casa de Areia, junto com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, outro trabalho que ela fez com as duas Fernandas. E o maior trabalho dela foi as Olimpíadas de 2016, que vocês sabem, né? O tanto de gente que precisa para estar lá naquele palco, lá naquele negócio, mostrando tudo. E então é um trabalho assim muito, muito grande, é o maior que ela já fez. E para quem não lembra, as Olimpíadas de 2016 é aquela que a Gisele Bündchen desfilou, que foi a maior passarela dela, enfim. Aquela Olimpíada ali foi um marco na história do nosso país e na história das Olimpíadas também. Dando uma breve sinopse aqui do filme, a gente tem uma família, né, um núcleo familiar ali, que tem o pai, que é o Rubens Paiva, tem a mãe, que é a Eunice Paiva, e tem os 5 filhos desse casal, que é a Vera, a Eliana, a Ana Lúcia, o Marcelo e a Maria Beatriz. E eles moram no Rio de Janeiro, eles moram no Leblon, bem pertinho da praia, então eles vão à praia todo dia, eles fazem confraternizações com os amigos na casa deles e tal, e eles são muito felizes como um todo. Até que um dia a casa deles é simplesmente invadida por pessoas que eles nunca viram, e as pessoas falam que o Rubens precisa ser levado para um interrogatório. Sobre o quê? Ninguém sabe, só sabem que ele precisa ir e que eles dizem que não vai demorar, que vai ser muito rápido e tal. E nesse não vai demorar, o Rubens não volta. E aí a gente vê a história desenrolando, vê como que a Eunice precisa deixar de ser apenas uma mãe, fazer o papel de mãe e pai daquela família, daqueles 5 filhos. E a gente vai vendo como as coisas vão acontecendo. E essa história ela é muito importante, principalmente pro Walter Salles, porque quando ele era criança, ele conheceu aquela família, ele foi na casa da família, então ele meio que viu a história acontecer na frente dele, aos olhos dele. E essa história sempre foi muito especial para ele e ele sempre quis fazer algum trabalho sobre isso. E agora finalmente aconteceu, finalmente deu certo. Ele finalmente conseguiu fazer um filme e é um filme de muito sucesso, com pessoas incríveis, com atores maravilhosos. E, gente, tudo que eu vou falar aqui é de entrevistas que a Cláudia deu para a FFW, para nós e para vários lugares. Eu vou deixar aqui o link dessas entrevistas, caso vocês queiram ver, caso vocês queiram se aprofundar mais. Eu acredito que o ponto de partida para qualquer trabalho seja a pesquisa. E com o filme Ainda Estou Aqui não foi diferente, né? A Cláudia e a equipe dela tiveram que fazer uma pesquisa extensa em livros, em filmes, na internet. E eles começaram com essa extensa pesquisa de época e depois eles adentraram nos personagens em si. E nessa parte de adentrar nos personagens, algo que foi primordial para eles foram as fotos da família, porque eles tinham inúmeras fotos, muitas, muitas fotos mesmo. E isso foi muito importante para que eles conseguissem ver como que era o estilo dos personagens, como que era o estilo daquelas pessoas, né? Como que elas andavam, como que era a personalidade delas com relação a roupas.
E a Cláudia mesmo fala que isso foi muito importante. Que é algo muito legal também, porque a pessoa já tem uma fonte de pesquisa a mais que é muito, muito real. Então isso fez com que o figurino se tornasse realmente muito realista. E outro ponto muito positivo para a Cláudia é que além dessas fotos, depoimentos e pesquisas, ela também viveu nessa época. Então ela tinha o próprio olhar dela sobre o que as pessoas usavam, o que as pessoas estavam usando, né? No período em que a história se passa. Agora eu vou falar um pouco sobre o figurino da Eunice e da Vera, que foram os que mais chamaram a atenção, assim, dos personagens. Começando pela Eunice, a matriarca da família, interpretada pela Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz e deixou, sim, a gente em clima de Copa do Mundo, né? Porque todos os prêmios que a gente ganha, todas as coisas boas que a gente ganha, a gente tem que aplaudir mesmo, e tem que aplaudir de pé, porque ela mereceu muito ganhar esse prêmio. A Cláudia disse em uma entrevista que o maior desafio dela foi o figurino da Eunice, porque ela era uma mulher mais fechada, mais discreta, sabe? E no início eles fizeram ela muito dura. E quando foram apresentar pro Walter, ele disse que não era isso, que não era aquilo que eles queriam transmitir, e aí eles tiveram que refazer a Eunice e fizeram ela mais solta, digamos assim, porque apesar dessa personalidade mais discreta dela, ela ainda era uma mulher feliz, uma mulher que tinha filhos, que tinha o marido dela, que eram muito felizes juntos. Era uma mulher que morava na beira da praia, que eles iam pra praia todo dia, então não podia ser uma roupa, um figurino muito fechado. E depois do desaparecimento do Rubens, tudo escurece, parece que o filme fica mais frio, o lugar, a casa, tudo fica mais frio. E a roupa também endurece junto com a Eunice. Agora, falando um pouco sobre a Veroca, ela sempre foi uma personagem, uma personalidade à frente de seu tempo. No filme é mostrado isso também. E o filme se passa no começo dos anos 70. Só que a Veroca, como eu falei, ela sempre teve essa personalidade mais à frente do seu tempo. Então, o figurino dela sempre teve um pezinho nos anos 80. E quando ela vai para Londres, isso fica ainda mais em evidência. E esse negócio dela ir para Londres também foi muito legal para Cláudia, porque ela também foi para Londres nos anos 70. Então ela teve o olhar dela para as pessoas, para as roupas, tanto no Brasil quanto em Londres também, quando a Veroca foi para Londres. E como eu já disse, as fotos foram primordiais para a criação desse figurino. E uma grande prova disso é uma camisa sem manga de botão, né, com gola, que a Eunice usa no filme. E que eles viram uma fotografia e viram a Eunice real usando uma camisa muito parecida, e aí eles reproduziram isso no filme e ela usa essa camisa em várias partes. E teve esse negócio incrível de recriar fotografias, que eles precisavam fazer tudo certinho, fazer tudo mais parecido possível, para que quando as fotos fossem comparadas, parecessem que estavam na mesma época, que eram idênticas, digamos assim. Se pra gente que tá assistindo de fora, que não ajudou em nada, já dá uma satisfação ver aquelas fotos, imagina pra quem tava lá participando, quem participou de tudo, quem teve todo o trabalho, ver aquilo pronto, nossa, deve ser incrível. Agora eu vou contar pra vocês algumas curiosidades sobre o figurino do filme. Uma coisa que eu acho que é muito interessante é como eles colocam afetividade nas roupas, como as roupas têm um significado a mais. Tipo a camisa que o Rubens deu pra filha, se não me engano foi pra Nalu, e deu a camisa dele, né, do tempo que ele era deputado e tal, que tem uma gola mais de época que eles mandaram fazer, e mandaram bordar também as iniciais do Rubens Paiva no bolso, e ele dá pra ela antes dele ir embora, então tipo, meio que é a última vez que ela tá vendo ele, e ele dá esse presente pra ela, inclusive a gente vê ela em outro momento do filme com essa camisa, né. Tem também o casaco da Eunice, que foi quando ela foi fazer uma viagem, eu não lembro pra onde foi direito, mas ela foi fazer uma viagem, aí ela comprou esse casaco, trouxe de volta, e a Veroca sempre era louca por esse casaco, e antes da Veroca ir pra Londres, a Eunice dá esse casaco pra ela, e isso também é uma forma de afetividade, né, tipo, um casaco que tava lá guardado há tanto tempo, que é de uma viagem que a mãe dela fez, e a mãe dela tá dando pra ela, para que ela possa fazer novas histórias com esse casaco em outro lugar. Outra coisa que a Cláudia falou, que elas foram atrás de modelistas que entendiam de como era feitas as coisas na época. Eu não sei se eram modelistas que viveram a época, que sabem como as coisas eram feitas, ou se são de agora, que fazem pesquisas e tal, mas enfim, elas falaram, a Cláudia falou que foi atrás dessas modelistas, que entendia como as coisas eram feitas e que fizeram os biquínis, por exemplo, eles fizeram em conjunto, compraram lá um tecido que era muito parecido com o tecido daquele período, e a modelagem também, elas fizeram a modelagem toda inspirada
nas modelagens daquele período, e o resultado foram biquínis que tem muito cara de vintage, que tem muito cara da época mesmo, que parece que elas pegaram em brechó, mas que na verdade foi tudo feito antes do filme começar. E uma coisa muito interessante que eu acredito que toda filmagem faça, mas que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é que a Eunice, ela foi presa, né? Passou um período presa, e nessa filmagem a Fernanda usou 4 camisas iguais, mas diferentes. Porque, como ela ficou presa vários dias, sem poder tomar banho, sem poder se limpar, a camisa vai passando por um processo de envelhecimento, vai passando por um processo de desgaste e tem que mostrar isso, né? E pra não fazer tipo, ai, tá a blusa aqui, ela gravou, a blusa sujou e a filmagem não deu certo. Aí vai ter que lavar a blusa, esperar secar pra poder gravar tudo de novo. Eles tiveram 4 camisas que mostravam como a peça ia envelhecendo. E aí ela fazia uma filmagem, depois trocava, usava a outra camisa, depois a outra, depois a outra, porque aí a gente conseguia ver como que essa peça ia envelhecendo, ia se desgastando, mas sem eles terem esse trabalho a mais de lavar, esperar secar para depois gravar tudo de novo. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que eu vi um moço no Instagram falando. Eu não lembro o nome dele, vou deixar o nome dele aí, o arroba dele aí pra vocês. Mas ele falou sobre o fato de que no começo a Eunice, ela é uma mãe de família, né? E ela é mais feminina e tal, e ela usa roupas mais femininas, tipo saia, que as mulheres usavam muito, muito mais saia do que calça naquele período, né? Era uma coisa muito mais feminina e a calça era muito mais masculina. E aí, depois que o Rubens desaparece, ela começa a usar calça. Porque, se a gente pensar bem, ela começa a fazer outro papel. Além do dela, de mãe, ela também tem o papel de pai. E ela tem que ser as 2 pernas e os 2 braços daquela família. Ela tem que sustentar a família. E aí ela passa a usar calça. E a Cláudia falou que isso não foi algo proposital, que não foi algo super pensado. E sim que as coisas foram acontecendo de modo bem natural. E ela passou a usar calça porque é mais prático. E mesmo que não tenha sido proposital, eu acho que foi algo muito inteligente eles colocarem a calça, porque se a gente parar pra pensar, tem todo um significado, um simbologismo por trás, mesmo que eles não tenham pensado nisso na hora de colocar a calça na personagem. E eu só consegui lembrar das guerras mundiais, que quando os homens, né, todos os homens foram pra guerra, as mulheres tiveram que assumir papéis que antes eram só masculinos. E as roupas delas mudaram também para se adequar mais a isso. Elas não podiam mais usar roupas muito apertadas, muito justas, que não iam ficar confortável para elas trabalharem, para elas fazer os papéis mais masculinos. E também o moço do vídeo também fala sobre a questão da calça ser muito masculina antes e que quando a Coco Chanel colocou calça para as mulheres usarem também, isso foi meio que uma pequena revolução e tal. E é muito interessante pensar nessas coisas, né? Em como a moda vai evoluindo junto com o mundo, em como ela comunica. Ai, gente, sério. Eu amo a história da moda, é incrível. De verdade. E depois de falar sobre tudo isso, depois de falar sobre o filme, eu tenho que dizer pra vocês. A ditadura militar, ela durou 21 anos. Ela durou até 1988. Foram 21 anos de terror, de pessoas sendo perseguidas, de pessoas morrendo e ninguém sabendo onde é que elas estavam, onde é que estava o corpo delas, se elas estavam vivas, se elas estavam mortas, como é o caso do Rubens, né? E como eu falei, durou até 1988 e só em 2011, no governo da Dilma, quando ela era presidente, ela instaurou o Conselho Nacional da Verdade, o CNV. E ele foi criado justamente para rever todos esses crimes que foram cometidos para a população e para punir as pessoas que participaram desse período de terror. E ele serve também justamente para a gente ver as coisas que aconteceram e para não deixar essas coisas se repetirem. Porque a gente precisa conhecer a história para não deixar que ela se repita, não é mesmo? Porque se caso começar a acontecer alguma coisa, a gente já vai ver e já vai dizer, ó, opa, aqui não. Faz a gente refletir, né, no período de tempo, porque terminou em 1988 e só foi feita alguma coisa, digamos assim, em 2011. É muito tempo em silêncio, é muito tempo sem saber das coisas. É tipo o caso do Rubens Paiva. Eu só vim ter real conhecimento desse caso quando eu fui assistir o filme. Aí que eu descobri, eu acredito que muitas pessoas também não conheciam.
que só conheceram depois do filme. Então esse filme é muito, muito, muito importante para que a gente conheça a nossa história, para que a gente conheça as coisas que aconteceram e pra gente não deixar que elas se repitam, né? E lá no finalzinho do filme, eles falam que ninguém nunca foi punido nessa história. Ninguém nunca foi punido. Já fazem anos e anos, os meninos eram crianças. Hoje em dia eles já são bem mais velhos. E ninguém nunca foi punido, gente, isso não me desce, não me desce. Sério, no final do filme eu já tava sentindo uma coisinha, não sei, uma sensação meio ruim por causa dessa história que é pesada, né? E aí eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, como assim? Como assim? Ninguém nunca foi punido, entendeu? Então, esse Conselho Nacional da Verdade também serve para isso, para punir as pessoas que cometeram crimes, né, contra a população nessa época. Enfim, eu acho que falei tudo que eu tinha para falar. Se você ainda não assistiu o filme, vai assistir, ele ainda tá no cinema, mas depois ele vai pro Globoplay, então você que decide aí, se vai assistir no cinema, se vai esperar. Eu gostei muito de assistir no cinema, foi uma experiência muito boa. E curte aí se você gostou, comenta, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Eu sei que às vezes eu sumo, mas depois eu volto. Tá tudo bem, entendeu? Beijos e até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado.